Olá, meus amores, como vocês estão? Aqui quem fala é a tia Osana e hoje é a nossa aula 2 sobre sinais de pontuação. Na aula anterior, nós falamos sobre o ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula e ponto e vírgula. Nessa aula, nós falaremos sobre os dois pontos, reticências, o travessão, aspas e parênteses. Vamos começar pelos dois pontos. No nosso livro, na página 40, está nos falando que nós podemos usar os dois pontos de 3 maneiras. Então, vamos ver quais maneiras são essas. Quando nós formos anunciar a fala de alguém, por exemplo, Rui olhou para os amigos e disse: dois pontos. Confio em vocês. Esses 2 pontos está indicando o quê? Que Rui vai falar. Que Rui disse alguma coisa. Confio em vocês. Essa foi a fala do Rui, certo? O segundo modo de nós usarmos os 2 pontos é para indicar uma enumeração. Enumeração é quando eu vou fazer uma lista, né? Um grupo de coisas, digamos assim. E observe aqui no exemplo. Fui ao mercado e comprei várias frutas. 2 pontos. Maçãs, bananas e mangas. Significa o quê? Que eu fui enumerar quantas coisas eu comprei no mercado. A partir dos 2 pontos foi o que eu comprei no mercado: maçãs, bananas e mangas. Então, aqui nós usamos os 2 pontos para enumerar, para formar um grupo, digamos assim. Continuando, nós também podemos usar os 2 pontos antes de palavras citadas por alguém. Alguma frase que alguém disse e ficou conhecida, ou alguma coisa que eu falei, que alguém quer falar igual a mim. Então, no exemplo que está no nosso livro, todos os exemplos estão no nosso livro. Como disse o filósofo, penso, logo existo. Então, os 2 pontos aqui, ele indica uma frase que já foi citada por alguém, que alguém já falou. Então, esse filósofo falou, penso, logo existo. É como se eu quisesse mostrar alguma coisa que vai acontecer logo em seguida. Continuando, nós vamos falar das reticências. As reticências, elas são 3 pontinhos que aparecem no final da frase. Vejamos aqui esse exemplo. Íamos à praia, mas o quê? Mas choveu, mas não quis ir mais, mas desisti. Então, as reticências, ela não finaliza a história. Significa que ainda tem alguma coisa que vai acontecer. Ou que aconteceu e ninguém quis contar. As reticências são usadas para indicar a suspensão de um pensamento ou corte em uma frase dita ou pensada por um personagem. Tá vendo aqui? Aqui teve um corte. Ele cortou uma frase e ele suspendeu um pensamento. Quis dizer que ele não quis mais dizer. Simplesmente colocou uma reticência porque deixou a conversa em aberta. Então, significa que não tem uma conclusão. A história não tem uma conclusão. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar sobre o travessão. O travessão, ele é um traço maior do que o hífen.
E ele indica uma fala, né? Ele está sempre no início de uma frase, que significa que aquela frase é uma fala. Por exemplo, aqui nós temos: Vânia falou para Cecília: vou pedir suco de morango e eu vou pedir o de laranja. Então, a Vânia falou para a Cecília, dois pontos. Vou pedir suco de morango. Vocês estão vendo aqui outra versão, que foi o que Vânia falou. Dando continuidade a esse diálogo, Cecília respondeu para Vânia. Olha aqui outra versão. E eu vou pedir o de laranja. O travessão ele sempre aparece para indicar uma fala. O travessão ele deve estar sempre alinhado com o parágrafo. Tá vendo aqui? Continuou um parágrafo, o travessão está embaixo, certo? Continuando, as aspas, nós podemos usar de várias formas. No nosso livro está citando aí 4 formas de usar. Tudo que abre, ela fecha, né? Então, abre aspas e fecha aspas. Nunca ela tá só, ela tá sempre assim, abre e fecha. Então, na primeira situação, ela indica uma citação, ela indica uma palavra ou uma frase que é conhecida, ou que alguém já falou antes. Nesse exemplo aqui, nós temos: a dúvida é o princípio da sabedoria. Então, alguém já falou essa frase antes e o nosso livro quis usar essa como exemplo. A aspas abriu aqui e fechou aqui. Continuando, as aspas também, elas destacam uma expressão. Como aqui no exemplo nós temos: íamos parar, mas vimos a placa não estacione. Então, aqui as aspas, ela está dando um destaque maior para a expressão não estacione. Uma expressão não estacione é uma expressão que ela também é bastante conhecida. Continuando, as aspas também, ela pode indicar uma frase de outra pessoa. Vamos começar a atividade, disse o professor. Então, quando for uma fala, pode aparecer de várias formas. Daquela forma do travessão, aliás, de 2 formas a frase pode aparecer: com o travessão e com as aspas. Geralmente aparece as aspas quando primeiro fala a frase e depois aparece uma explicaçãozinha de quem disse a frase. Como aqui no nosso exemplo nós temos: vamos começar a atividade. E quem disse? Disse o professor. Então, disse o professor é a explicação dessa frase aqui que alguém já disse: vamos começar a atividade. Que no caso essa frase, quem disse foi o professor. Continuando, as aspas, ela pode indicar pensamentos de personagens. Aonde? Nos textos. Por exemplo, quando chegar ao alto da montanha, Mário pensou: que vista linda! Então, o personagem Mário, quando chegou ao alto da montanha, pensou: que vista linda! Então, que vista linda foi o que Mário pensou. Por isso que essas aspas estão aqui para destacar o pensamento que Mário teve, certo? Continuando, nós vamos falar agora do nosso último sinal de pontuação do nosso assunto, que são os parênteses. Dom Pedro I
primeiro imperador do Brasil, nasceu em Portugal. Vocês notaram aqui que os parênteses apareceram. Aqui nós abrimos o parêntese e depois nós fechamos os parênteses. O que está dentro dos parênteses é apenas um complemento da frase. Por quê? Eu posso muito bem dizer assim: Dom Pedro I nasceu em Portugal, mas na frase quis dizer que Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil. Então, esse primeiro imperador do Brasil, ele é uma explicação de quem é Dom Pedro I. Então, os parênteses são usados para isolar uma ou várias palavras com o objetivo de chamar a atenção ou dar uma explicação, certo? O parênteses nada mais é do que um complemento para a frase ficar mais fácil de entender, como se fosse um destaque, ok? Bom, nós nos vemos na próxima aula. Um beijo, estou com muita saudade de vocês. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. E qualquer dúvida, por favor, não deixem de me procurar. Beijos!